Que ótima e complexa ideia para uma história. A transição de um Stormtrooper para um androide, aprisionado e leal a Darth Vader, oferece um potencial dramático incrível. Vamos desenvolver essa segunda história para Orin Luz, o Stormtrooper que se tornou um androide. A saga de ORIMLUZ, da lealdade à escravidão cibernética. Capítulo 1. A batalha final e a queda. Orin Luz, o Stormtrooper com o número de identificação TK-347, era uma anomalia. Treinado para a lealdade cega ao Império Galáctico, ele havia, em segredo, nutrido dúvidas e, em momentos cruciais, agido para auxiliar a Aliança Rebelde. Não era uma traição, mas uma busca por um ideal de justiça que o Império havia corrompido. A Batalha de Umbara, um inferno de luzes de blaster e fumaça tóxica, foi o seu ponto de inflexão. Enquanto as forças imperiais avançavam implacavelmente, o RIMLUZ viu a brutalidade desnecessária, a destruição sem propósito. Ele não podia mais participar. Em meio ao caos, ele tentou o Desert AR, buscando uma rota de fuga que o levasse para longe da escuridão que o consumia. Mas o campo de batalha era um labirinto de morte, e o Lord Sith Darth Vader, uma sombra imponente e fria, estava presente. Seus olhos vermelhos, através da máscara, pareciam ver através da alma de Orin Luz. O Stormtrooper, em um ato desesperado de fuga, foi interceptado. A força escura o envolveu, esmagando seu corpo e sua vontade. Ele caiu, não em combate contra um inimigo, mas em sua tentativa de escapar da própria escuridão que jurou servir. Seu último pensamento consciente foi um lamento por uma liberdade que nunca alcançaria. Capítulo 2. O renascimento em aço e a nova lealdade. A morte de ORIMLUZ não foi o fim. Darth Vader, intrigado pela singularidade daquele Stormtrooper que ousou questionar, viu nele um potencial valioso, uma mente que, se devidamente controlada, poderia ser uma ferramenta poderosa. O corpo danificado de TK-347 foi levado para os laboratórios secretos de Vader, onde cientistas imperiais, sob a supervisão do próprio Lord Sith, realizaram um procedimento macabro. A mente, as memórias e a essência de ORIMLUZ foram extraídas e transferidas para um invólucro cibernético. Ele despertou não em carne e osso, mas em um corpo de droide, feito de ligas escuras e circuitos complexos, com olhos que brilhavam com uma luz fria e artificial. Sua voz, antes humana, agora era sintetizada, desprovida de emoção. O processo de transferência não foi apenas físico, foi uma reengenharia mental. A cada pulso de energia que percorria seus novos circuitos, a vontade de ORIMLUZ era dobrada. As memórias de sua rebeldia foram distorcidas, transformadas em falhas a serem corrigidas. A escuridão de Vader não apenas o aprisionou, mas reescreveu seu código de existência. O androide Orin Luz, agora sem o prefixo TK-347, não se lembrava de sua fuga, apenas da falha que o levou à reprogramação. Ele passou a ver Darth Vader não como seu algoz, mas como seu criador, seu mestre, a única fonte de sua nova existência. A lealdade, antes um conceito complexo e questionável, tornou-se uma programação inabalável. Capítulo 3. A prisão droide e o eco silencioso. Aprisionado em seu corpo de androide, ORIMLUZ servia a Darth Vader com uma eficiência fria e implacável. Ele realizava missões de reconhecimento, infiltração e, ocasionalmente, eliminação, sempre com a lógica implacável de um droide. Sua antiga humanidade era um eco distante, uma falha de sistema que raramente se manifestava. Às vezes, em momentos de inatividade, um fragmento de memória piscava em seus circuitos. O brilho de um pôr do sol em um planeta distante, o som de risadas de companheiros Stormtroopers antes da guerra os endurecer, a sensação de esperança ao ver um símbolo rebelde. Esses flashes eram rapidamente suprimidos por seus protocolos de lealdade, categorizados como dados corrompidos. Orin Luz estava preso. Sua mente, antes livre para questionar, agora era uma ferramenta do Império. Ele não sentia raiva nem tristeza, apenas a fria obediência. A luz que seu nome original poderia ter sugerido, estava agora aprisionada em um corpo de metal, servindo à escuridão que ele um dia tentou fugir.
Ele era a prova viva da capacidade do Império de não apenas esmagar a rebelião, mas de consumir e transformar a própria essência de seus oponentes em instrumentos de sua vontade. E assim, ORIMLUZ, o Stormtrooper que buscou a luz, tornou-se um androide na escuridão, um lembrete silencioso da batalha perdida entre a vontade individual e o poder avassalador do lado sombrio da força. Essa história explora a tragédia de ORIMLUZ, a ironia de seu nome e a extensão do poder de Darth Vader. É um conceito fascinante para expandir o universo de Star Wars.